Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos ouvir no livro de Isaías, capítulo 30 ao 35. Vamos lá! Que aflição espera meus filhos rebeldes? Diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado, pois sem me consultar desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó, tentaram esconder-se na sombra dele, mas ao confiar no faraó serão envergonhados, ao esconder-se nele serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoan e seus embaixadores tenham chegado a Ranes, todos os que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. Recebi essa mensagem acerca dos animais do Neguebe. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leões e leoas, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito, com jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição, as promessas do Egito não têm valor algum. Por isso eu o chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Agora, vá e escreva essas palavras, registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, conte-nos mentiras. Esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Essa é a resposta do Santo de Israel. Por que desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras? A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilhas de barro esmigalhadas tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira. Um pouco de água do poço, assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está sua força, mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será de seus inimigos perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês. 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele, para lhes mostrar o seu amor e compaixão. Pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que esperam nele. Povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá a seus clamores. Embora o Senhor lhe tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos e os seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá, esse é o caminho pelo qual devem andar. Que se voltem para a direita, quer para a esquerda, então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro, jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão, já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar, terão colheitas fartas e muitas pastagens para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro. Como a luz de 7 dias em um só,
Assim será quando o Senhor começar a sarar seu povo e a curar as feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo. Seu sopro é como uma inundação que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com sua peneira separará as nações para a destruição, colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos de festas sagradas. Vocês se alegrarão. Como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força do seu braço poderoso. Em sua ira descerá com chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados. Ele os ferirá mortalmente com seu cetro. Quando o Senhor os ferir com sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamboris e harpas. Ele levantará seu braço poderoso e lutará contra seus inimigos. Tofete, o lugar de fogo, há muito estará pronto para o rei assírio. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira. O sopro do Senhor, como o sopro de um vulcão, acenderá. Capítulo 31. Que aflição espera os que buscam ajuda no Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, e dependem da força dos exércitos humanos em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Em sua sabedoria o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam, pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos, pois o Senhor me disse: quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos nem com os ruídos de pastores de rebanhos. De igual modo, o Senhor dos exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. O Senhor dos exércitos sobrevoará Jerusalém e protegerá como uma ave protege o ninho. Defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e salvará. Ó israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espadas de homens. A espada de Deus os ferirá. Entrarão em pânico e fugirão os jovens assírios. Serão levados como escravos. Até os mais fortes tremerão de pavor. E os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cujas chamas ardem em Jerusalém. Capítulo 32. Vem aí um rei justo, seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos os que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvido ouvirão, até que os que se iram depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam o mal, praticam perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção, vocês que são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês presunçosas ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes, deixem de lado a sua arrogância, arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato. Seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão.
O palácio será abandonado e a cidade sempre agitada ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que por fim o Espírito seja derramado sobre nós do céu. Então o deserto se tornará campo fértil e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará do deserto e a justiça no campo fértil. Essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar. Terá descanso e segurança, ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada. O povo será abençoado, onde quer que semeiem terão colheitas fartas, seu gado e seus jumentos pastarão livremente. Capítulo 33. Que aflição espera vocês, assírios que destroem os outros, mas nunca foram destruídos, traem outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos. Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Se nosso braço for forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve a Tua voz. Quando Te levantas, as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos, assim o exército da Síria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será seu tesouro. Agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público, seus embaixadores de paz derramam lágrimas de amargura, suas estradas estão desertas, ninguém mais viaja por elas. Quebraram o tratado de paz e não se importam com as promessas que fizeram perante testemunhas. Não têm respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Saron agora é um deserto. Bazã e Carmelo foram saqueados. O Senhor, no entanto, diz: agora me levantarei. Agora mostrarei meu poder e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado como espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que fiz às nações distantes. Vocês estão próximas, reconheçam o meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo, o terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvido aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas do monte serão sua fortaleza, terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor, verão uma terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão desse tempo de terror e perguntarão: onde estão os oficiais que contaram nossas torres? Onde estão os que registraram o despojo tirado de nossa cidade derrotada? Não verão mais esse povo arrogante que fala em língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como um lugar de festas sagradas. Verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda com as cordas bem esticadas e estacas firmemente cravadas no chão. O Senhor será nosso poderoso. Será como um largo rio de proteção que nenhum adversário consegue atravessar, em que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar. Pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante, nosso rei. Ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem soltas de mastros quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá: estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará seus pecados. Capítulo 34. Venham e escute, nações da terra, o mundo e tudo o que nele há, ouçam minhas palavras, pois grande é a ira do Senhor com as nações, está furioso com todos os seus exércitos,
Ele as destruirá por completo, ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. E quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue e coberta de gordura, do sangue de cordeiros e bodes, de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Borza, fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens quanto os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura, pois é o dia da vingança do Senhor, o ano em que retribuirá Edom por tudo o que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim, sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração e ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho e o corujão e o corvo. Pois Deus medirá aquela terra com cuidado, ele medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará terra do nada, e logo seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão os seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão morada de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá seus ovos. Chocará os filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu. Seu espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra e entregou essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração. Capítulo 35. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá. Como um açafrão, haverão muitas flores, cânticos de alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belo como os montes Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória e o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam os de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. O capim e a cana e o junco florescerão, onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará as terras antes desabitadas e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus, os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Obrigada! Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal logo aqui embaixo. Deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor que alimenta o nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!